Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos na reta final, na nossa penúltima aula. Hoje o tema da aula é Movimento Negro Surdo, uma pauta que muito nos importa, né? Uma pauta que é de extrema importância para muitos debates, pensando novas conformações, né? E lugares de pensar todo o processo escravocrata que acontecido no Brasil e o que isso nos promove e desloca nessa tarde para a noite ao pensar o movimento negro surdo o movimento negro dentro da comunidade surda, né? Quais são os apontamentos, quais são as questões para que possamos refletir dentro desse contexto, dentro do campo da arte, e toda essa produção historiográfica e também de uma representação e uma representatividade do sujeito surdo dentro da área das artes. A gente está com a presença hoje aqui do professor Wesley Rocha, professor do INES, também líder do movimento negro aqui no Rio de Janeiro, o Bruno Ramos, também professor só que da Universidade Federal Fluminense, e também atua junto ao movimento negro surdo. A gente segue a mesma metodologia, qualquer pergunta, qualquer questão, só vir aqui à frente, tá bom? Se precisar do microfone, usa o microfone e o intérprete vem junto, senão, só sinalizar. Bola para nós. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso, mais ou menos meia hora. Estava resolvendo umas questões relacionadas ao computador. Eu sou Wesley, meu sinal é esse. Não é esse, é esse. É para fora, ok? O L é para fora, não é para dentro. É para fora. Muito bem. Eu sou professor de Libras, aonde? No INES. Eu trabalho no INES com de intérprete. Eu também sou guia do movimento negro surdo, aqui no Rio de Janeiro. Como começou essa história do negro surdo? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Pode passar. Volta rapidinho. Eu primeiro quero agradecer ao Museu de Arte do Rio por ter me convidado, também ao Thiago, gestor de educação, por ter dado esse convite. Como que começou, como foi criado, né? Aonde eventos relacionados ao surdo? O sinal do CINIX é esse. É uma abreviação do Congresso Nacional de Inclusão Social do Negro Surdo. Esse é o sinal. Então, toda vez que eu fizer esse sinal, é porque eu estou me referindo ao CINIX, o Congresso Nacional de Inclusão Social do Negro Surdo. Mas qual é o conceito do CINIX? Ele foi criado em São Paulo, em Preira. Sim. E o sinal de lá é esse. Ela é uma cidade de São Paulo. E começou como um evento e teve 3 edições. Aconteceu em São Paulo. A primeira o Edinho, Edivaldo, a gente chama ele de Edinho, é um apelido. Edinho, o sinal dele é esse. Vocês conhecem, né? Ele tem uma história relacionada ao Islã, poesia, surdo, e também em São Paulo. E o primeiro, o segundo e o terceiro edição desse congresso aconteceu em São Paulo. Depois o quarto na Bahia. A quarta edição do CINES, uma representante, Priscila Leonor, o sinal dela é esse. A quarta palestra aconteceu lá. Então teve do primeiro ao terceiro, eu nunca tinha participado. Você já foi? Você já participou em alguma dessas edições? Encontrou? Foi a primeira vez. Eu fui uma vez só, acho que foi no primeiro. Em São Paulo? Não. Ele encontrou um jovem surdo, no encontro dos jovens surdos, e ele tem até uma foto que ele vai mostrar. Então, o primeiro, o terceiro, guardem isso. O quarto na Bahia, e eu fui assistir as palestras, eu participei, mostrei uma proposta de criação. Por que
quinto. No quinto, eu fui coordenador. Eu trabalhei na coordenação, na comissão, junto com o Bruno. E aí eram 10 grupos de comissão, um ouvinte, 9 surdos que participaram. Depois, teve uma votação para o próximo pro sexto congresso, e ele aconteceu em Florianópolis. O sexto congresso foi em Santa Catarina, isso mesmo. E o sinal da doadora é esse, que foi do sexto congresso. E aí, de novo, aconteceu a 7ª edição, e agora vai ser em novembro, esse ano. Vai ser aonde? No Maranhão. Ele vai acontecer no Maranhão. E aí a gente está esperando, vai ter transmissão pela internet e tudo mais. Pode passar a foto. Então, eu fui na primeira palestra, que foi no quinto. Eu votei, participei, fui aprovado. E aí depois eu estava dentro dessa comissão. Fui um dos líderes dos estados que foram eleitos. Tinha a Priscila, tinha o Edinho. E esse era o grupo que era a comissão do Rio de Janeiro. Essa foi a comissão do Rio de Janeiro. E aí o Bruno, que estava na comissão do Rio. Karina, o sinal dela é S. Márcia, Ricardo. Dodora. É uma ouvinte, mas eu esqueci o sinal, eu acho que é a Andréia. Ela é de Niterói. Andréia. Roberta. Charles. O sinal dele é esse. Marcelo. Sandro e Ana Regina. Muito bem. Eles estavam trabalhando, ajudando nessa 5ª edição. E ela deu uma melhorada. Teve mais pessoas, mais ou menos 200, que participaram. E aí tinha arte, tinha palestras, tinha sobre política, sobre saúde, preconceito, várias propostas que foram apresentadas. E esses encontros, eles aconteceram em São Paulo. Esses daqui foram encontros em São Paulo. Esse foi na Bahia, foi a 4ª edição desse congresso. Esse foi o 5º no Rio. E esse vai ser o primeiro, né? Esse vai ser o primeiro. E o sinal vai ser esse aqui, envolvendo a arte. Para afro-surdos. Vai ter dança, vai ter teatro, vai ter performance, vai ter visual vernacular, várias coisas que a gente está criando para esse evento que vai acontecer agora no Maranhão, que vai ser em novembro. A gente está chamando as pessoas, vai ser dia 21 de novembro. O que tem na porta? Qual é a reflexão que vocês têm em relação ao negro? Escravidão, escravo. Quem mais? Impedimentos, obstáculos. Mas tá muito pouco, tá faltando. Um grupo vazio, um buraco. Um buraco, um buraco. Muito bom. Parece uma prisão, parece uma detenção, uma vontade de fugir, né? De pular aquilo. Essa é uma história dos ancestrais, né? Da África, relacionada ao Brasil. Dos impedimentos, das lutas, das conquistas. Nós não podemos esquecer. Pode passar. O que significa consciência negra? Qual o significado? São dias, o zumbi, né? Ele representa as lutas, o preconceito. Ele fugia, se escondia nos quilombos. No quilombo. Ele trabalhava, mas ele morreu. A gente sabe que o grupo os brancos, né, assassinaram ele, mas as lutas continuaram. Até que veio uma lei
para acabar com o preconceito e criando a consciência negra, que vai criar a consciência negra. Então, cada um de nós, no mês de novembro, no dia 20, a gente não pode esquecer que tem o quê? A consciência negra. A gente tem que avisar, a gente tem que espalhar, disseminar isso. O dia 20 está marcado como um dia de homenagem ao zumbi. Ao zumbi. Zumbi dos Palmares. Zumbi. Por que é uma homenagem? Porque é uma referência às lutas e à morte dele. A morte e a libertação do povo no Brasil. Em 1695, Zumbi foi líder do quilombo, e esse quilombo ele foi crescendo para vários estados, foi se espalhando. Tá vendo o percurso? De como começou, as pessoas fugiam e encontravam no quilombo. E isso em todo o território nacional. Cada um de nós também nunca podemos esquecer dessas relações de sofrimento do negro para essa mudança que aconteceu referente ao Dia da Consciência Negra. A gente tem que empoderar outros, transmitir, divulgar, porque no futuro isso pode diminuir, e isso é problemático se acontecer. Começou no Brasil? Não. Sim, foi no Brasil. Foi depois da colonização que eles vieram como escravos, vários deles no Brasil, e Zumbi ele inventou uma luta, né? Ele queria lutar, ele inventou uma resistência negra. Antes disso, depois teve a morte dele e depois que eles foram libertos. Isso foi todo o processo. Essa lei, que foi instituída 10.639, no mês de janeiro, dia 9, em 2003 foi criada essa lei. Essa lei é o Dia Nacional da Consciência Negra, dentro do calendário escolar. Eles viram que era importante lembrar, ter essa reflexão, fazer atividades, fazer coisas didáticas, todo o trabalho pedagógico envolvido para as crianças, poesias e tal, sobre a cultura negra. Também abordar temas relacionados à sociedade, muito importante. Aí ele fala também do ingresso no trabalho, sobre preconceito, sobre a identidade negra, etnias, as etnias. O que são etnias? Por quê? As etnias, por exemplo, esse é o sinal, né? A referência é que cada pessoa tem um costume, tem uma cor indígena, tem suas tradições. São diferentes, sua forma de relacionar e de terem filhos e disseminar. Então, todos nós pertencemos a um tipo. Um exemplo, você vê aquela pessoa e ela é branca. Não, ela é negra. Ah, ela tem o cabelo afro, ela tem uma etnia. Isso, uma ascendência até os dias de hoje. E também, exemplo, vocês me veem e falam assim, não, você não é negro, você é moreno. Não, se você buscar lá na minha família atrás, eu sou de uma etnia negra. É por isso que eu me identifico como uma pessoa negra. E isso vai passando. E o que aconteceu naquele dia? Foi uma celebração lá nos Estados Unidos, não é daqui. Black, tá vendo? A tradução em inglês, a tradução literal do Dia da Consciência Negra nos Estados Unidos foi criado um Dia da Consciência Negra também no mês de novembro, é um exemplo, como aqui no Brasil. E essa é o dia da história, o mês. Isso foi se espalhando, neles acontece em fevereiro, mês de fevereiro. Esse foi o autor, Carter Watson. Então, agora que nós sabemos referente ao Dia da Consciência Negra, os ouvintes prestaram atenção, eles relacionam isso, Santos relaciona isso a duas identidades. Negro, surdo, é outra identidade. E foi isso que foi esclarecido nos encontros, sobre a profissão,
os talentos. Santo Santos inventou um sinal, esse é o sinal, e ele tem essa cor. Por causa do rosto escuro, e a palma da mão branca, mais clara, né? Um pouco mais clara. E isso é um contexto do padrão do indígena, de todos nós, como padronizados, né? Como igualdade. Uma identidade política, uma identidade educacional, costumes, de diversas formas, diversas culturas. Então, por isso que cada vertente da mão significa um tipo, né? Que se relaciona à construção do negro. E sobre educação, compartilhar etnias diferentes. Dentro desse conceito, os ouvintes, né, muitas vezes ensinam metodologias relacionadas à educação do negro. E a gente tem que adaptar isso para transmitir para o surdo, é claro. E por que a educação precisa tratar desse assunto? Como nós conhecemos essa área da educação, a gente tem que evitar o preconceito, respeitar a lei, a gente não quer receber um processo, uma ofensa, algo que nos aflige, problemas na família, com polícia, por questões raciais. Então, se você ensina isso desde pequeno na educação, então você não vai processar. Por quê? Porque vai ter uma conversa, não vai ter ofensa. Bem, ele não me respeita, eu vou processar. Mas se a gente pode ter uma troca, ele pode entender. Não é processar à toa, porque isso seria um prejuízo para toda a sociedade. O que a gente fala é que, claro, se houver uma ofensa, que a gente precisa processar, mas que a gente possa aprender e compartilhar os conhecimentos. Isso tem que ser incluído na grade da educação negra, porque no futuro, a gente sabe, né, o Sandro, ele preparou uma lei, ele tem preparado uma lei, ele está formando junto com o advogado, fazendo a formação dessa lei, para poder criar um projeto novo relacionado para o futuro. A gente não sabe, mas é possível. O PCN, que é o Plano Nacional de Curricular, ele não tem tantas questões relacionadas, mas ele prepara isso, marcando um dia no PCN para preparar e colocar vários tópicos relacionados ao surdo e também em Libras. Por causa do preconceito, a gente organizar isso para incluir a questão do negro surdo e colocar para ser votado. Então, nós, que somos negros surdos, dentro dessa comunidade, algumas vezes, algumas pessoas, por exemplo, a Priscila, ela estudou sobre isso na educação do mestrado dela, relacionada à educação política do surdo. O Sandro Salles foi falar sobre direito. Uma menina chamada Maria, ela falou sobre a história do negro surdo. Então, cada um tem feito e isso é muito legal, porque está aumentando, está estimulando. Eu estudo sobre literatura, então isso vai melhorando. Metodologias ligadas ao negro surdo que não tem como surgindo. É demorado, é aos poucos, mas é abrangente. Tem acontecido. Nós queremos o quê? Um filme que possa ser distribuído com vários sinais, como Quilombo, Cines, que é esse Congresso de Inclusão Social do Negro Surdo, também sobre histórias, contação de histórias, libras na língua, tudo relacionado ao surdo. Por exemplo, o nome. Peraí. Sabe? ASL Mac. Vocês conhecem? Vocês sabem? ASL Black. ASL Black em língua de sinais, né, no caso. Então, nós, quando fazemos a comunicação, oi, tudo bem, estou com saudade de você, faz uma pergunta, né, você está bem? Lá nos Estados Unidos é diferente. É esse sinal, que significa... Esse, por exemplo, não pertence à língua deles. É mais um dialeto relacionado. Por exemplo, saudade não seria formal, seria esse. É uma Libras mais particular, que pertence àquele tipo de comunidade que pode ser encontrado ali, dentro da periferia, também de pessoas mais pobres, em situações vulneráveis, por assim dizer. E ali você vai encontrar especialidades linguísticas, coisas específicas relacionadas. Essa menina é uma história muito bonita. Na Cidade de Deus, foi filmado, foi gravado um filme e tal, e aí foi encontrado o quê? Eu lembro que nós dois fizemos um teatro do folclore surdo, em Florianópolis,
E aí vai falar sobre o orgulho, sobre visual vernacular, sobre poesia, vários movimentos. E aí, depois que acabou, um amigo meu que queria falar sobre o diretor surdo do teatro, nós dois fomos juntos falar sobre teatro e sobre esses movimentos e abriu a porta para isso. Vamos fazer um teatro sobre a Cidade de Deus? E esse teatro acabou que foi um festival, né, que aconteceu na França, e aí a gente ficou muito feliz de saber que o que a gente criou foi levado adiante. A gente ficou, porque foi uma coisa que nós inventamos, que nós criamos. Não vai dar tempo de mostrar, eu não baixei o vídeo para mostrar, ele é muito longo, é muita coisa, mas depois vocês podem procurar na internet, a gente pode tentar procurar na internet. Então, nós aqui da comunidade surda, nós queremos discutir essas reflexões sobre materiais, sobre diversidade, materiais didáticos relacionados também ao surdo cego, porque é importante que eles tenham acesso também. Não é só surdo, é o surdo cego negro também, né? Que tem que ser incluído. Nós queremos criar bonecas, porque será que tem esse tipo de referência? Libras, com bonecas que tenham uma representatividade para o surdo, como no caso do que acontece nos desenhos. Criar desenhos também relacionados a negros. Nós podemos também revistas em braille ou com interpretação tátil, para que possa haver contato com a história. Muito bem. Agora, como que o negro surdo é visto dentro da sociedade brasileira? Por que essa pergunta? Nós, negros surdos, sofremos. Por quê? Porque no hospital, no banco, no comércio, nas escolas, em vários lugares, nós somos vistos de forma diferente. Bem, ele é negro, a visão já é diferente. No banco, ficam com medo da gente ser assaltado. Mas por quê? A gente quer compartilhar, a gente quer se comunicar, mas aí a gente fala de um jeito, talvez, representando, e aí a pessoa fica com medo, tem medo disso. Às vezes a pessoa se afasta. Eu já encontrei isso várias vezes, em vários lugares, e isso causa certo constrangimento. Quantos porcentos? São poucos dos negros surdos que existem, que fazem a faculdade, que trabalham. Nós, qual é o sentimento, né? Negro surdo que faz faculdade, mais ou menos. É tão pouco, né? Uns 30, mais ou menos. Não, de forma geral. 30%. A maioria é branco, que tem acesso ao ensino superior e outros. É diferente o preconceito. Por cota, né, que consegue, que o Bruno lembrou. Muito bem. Mas na lei fala o quê? Que o negro tem direito como? Os dois. Os dois têm direito de acessibilidade também. Então, é muito difícil passar. A gente sabe disso, que às vezes é difícil o acesso à faculdade. É isso que acontece. Então, muito importante que nós possamos nos desenvolver nesse sentido, que possa haver um respeito relacionado à cor de pele, etnias. Nós também precisamos de estimular projetos para poder não esquecer do que foi criado no mês de novembro. Estimular festas, celebrações, aniversários, tudo relacionado a esses dias. Nunca esquecer, nunca parar, para disseminar esse tipo de conhecimento também. Sobre o congresso, o que vai ter agora, sobre a afroarte, para que as pessoas tenham curiosidade e possam ver. É um dia de feriado, né? É um feriado, o Rio de Janeiro, acho que São Paulo e Rio de Janeiro. Minas eu não sei se todos aderem, eu sei que nem todos os estados, na Bahia, por exemplo, não tem. Então, como não tem na Bahia? É difícil, é um processo de luta para que ele seja colocado. Na Bahia não tem, lá tem muito tempo. Eu não acredito nisso. Realmente. Então, para que cada um de nós lute para que esse Dia da Consciência vire feriado nacional. E homenagem? O que... Não está escrito. Mandela. É o Mandela, sinal de Mandela. O que ele fala?
que se cada um de nós, da população do povo, vê de cor diferente, a gente vê como humano, não vê desigualdade como inferior ou superior, mas como pessoas que precisam conquistar, lutar. Por exemplo, vamos ficar de pé. Fica todo mundo de pé. Ele queria que todos nós não dessemos a mão, é segurar os punhos aqui. Isso, dessa forma. Igual tá na figura. Fazer um exercício desse, né? O que isso significa? É que cada um de nós somos iguais. Nós podemos ter paz e amor. Somos humanos. Parabéns para a Mandela por pensar dessa forma. Podem sentar. Esse aqui é o meu contato. É um desenho. Agora vai continuar a explicação com o Bruno. Boa noite, tudo bom com vocês? Eu quero agradecer novamente estar aqui no mar, né? Alguns que já me conhecem, já estou olhando, já muito legal. Eu sinto saudade de vocês, na verdade, muito legal. Agradeço ao mar, né? Ao Tiago também. Tiago, qual é o sinal desse? O Tiago. Ao Tiago, Tiago, é certo, esse é o sinal, é isso aí. Estou muito feliz de estar aqui, né? E eu vou falar sobre o preconceito sobre o negro surdo, né? As experiências de cada negro surdo, e eu contei vários dados para apresentar para vocês hoje, né? Também, às vezes, a minha identidade eles não percebem, também eu tenho esse preconceito, também, a minha família é branca, então, às vezes falam comigo, assim, e eu percebo que, nossa, mas peraí, a minha família é diferente, a minha família é branca, mas por que eu sou negro? Calma aí, dá um choque em mim. Então, mais ou menos, uma idade de 11 ou 12 anos, até hoje a minha mãe é branca, né? Ela é uma pura, assim, sabe? Ela detesta, assim, ela é de Portugal, ela é de Portugal. Então eu pergunto para ela assim, mãe, meu filho tem uma cor, assim, uma diferenciada, não, mas porque o seu pai, ele puxou mais seu pai, sacou mais meu pai, assim, meu pai é falecido já, com 5 anos de idade, eu não tive contato com meu pai, e eu queria ver meu pai, né, ver a família do meu pai, né, eu não tive contato com eles, com meu pai, com meu vovô, com meus filhos pai de pai, né, eu não tive esse contato. Minha mãe me segurava muito em casa. Até hoje eu não conheço apenas o pai do meu pai, meus vovôs, nada sobre até hoje isso. E eu quero até hoje eu sonho de me encontrar. E eu quase procurei na delegacia, fiz um cartório para procurar um documento, para pesquisar a família do meu pai, né, aqui no Brasil, para ver como foi a geração dele, mas eu não encontrei, deixei pra lá, então já tô velho, já tenho filhos já, então as pessoas vão encontrar com ele, então vai ser emocionante, mas no momento que eu quero encontrar e futuramente, com 11 anos, eu perceber que isso esses preconceitos na minha vida, assim. Então, eu sou professor de Libras na UF, e dentro estou pensando em Libras para vários diferentes cursos. Então, eu faço projetos também de extensão de literatura surda, produções culturais, de vários tipos de caminhos de arte, festivais, danças, eventos políticos sobre preconceito surdo. Então, várias vias de trabalhos que eu venho trabalhando com produções de extensões. Então, em agosto, vai ter uma nova divulgação, se quiserem participar. Pode procurar no meu Facebook, na página não, no meu Facebook, me procurarem e me seguirem, que vai ter várias divulgações de eventos lá na UF, se querem participar, é muito legal, tá ok? Então, pode passar para mim, por favor. Então, a história do Congresso Nacional de Jovens Surdos, né? E é um período assim de garra, de lutarmos, de começarmos a produzir o negro surdo, né? Então, o evento de jovens surdos negros foi em São Paulo, tem vários tipos de várias etnias, né? E foi um momento assim do intervalo, na hora de lanches, a gente viu vários papos, e só tinham negros, assim, e a gente percebeu que a subjetividade era muito forte, era muito empoderada, né? Parecia como se fosse uma árvore negra, assim, com
várias gerações, a gente percebia, né? E foi legal, foi interessante a gente perceber, e todos olhando pra gente, falei, somente são negros, começaram a falar, nossa, mas isso é um desafio a gente despertar que a gente se vê. Então, o Sandro Santos, ele foi um dos pioneiros, né, dessa luta que conseguiu motivar, chamar a ter lideranças nessa parte. Né? Então, vamos despertar, vamos, nesse momento né, de criar esse evento. Então, criamos esse evento sobre o negro surdo, que foi o Cines, o Wesley já explicou sobre isso. Foi 2008, foi 2008 mesmo. 29 de novembro de 2008, São Paulo. Esse sou eu, na foto. Sandro Santos, esse de óculos vermelho. Esse é o Edinho. Tem. Também a Priscila, ela participou também na parte política, junto com o Sandro Santos. Essa aqui. Então, esse evento teve a questão da criação da lei, né? Muito emocionado de olhar para essa imagem, fico muito emocionado mesmo. Pode passar, por favor? É uma dupla experiência, uma dupla discriminação, né? Surdo e negro. A sociedade, ela sempre às vezes, mas ele é negro, ele tem uma identidade, ele não tem uma subjetividade, tem uma cultura, ele acaba criando um preconceito em relação a isso. A sociedade, ela olha assim, não, ele é gordo, ele é alto, ele é magro, então cria-se uma distinção com esse indivíduo, né? Então criando uma certa zombaria, um preconceito com esse sujeito, né? Então, o Furtado fala que a língua de sinais, a língua do surdo, a sociedade ela percebe que há um preconceito também em relação ao surdo também, um impedimento, um processo de um trabalho que não consegue desenvolver e acaba subalterno ele na sociedade. Pode passar. Essa imagem é brancos e negros. São diferentes? Vocês acham que o branco... o negro, assim, o branco tem cabelos diferentes, são iguais? O que vocês acham? O cérebro, a consciência é diferente ou igual? Isso a gente percebe que as pessoas assistem com um pensamento pequeno. Então, também a subjetividade, o osso também ele é diferente do branco e do negro? Não, é do branco. O osso é da mesma estrutura. Se ele for gay, católico, evangélico, de várias etnias, então elas são sempre o osso vai ser branco. Então, assim, não tem é o ser humano, entende? Então, todos somos iguais. O sentimento, tem cinco sentidos, né? Então é igual, não somos diferentes, não. Então isso a gente pensa às vezes que a cor é um pensamento racista em relação à cor. Os brancos, olha só, vocês, vamos apoiar a questão das etnias e divulgar isso para a sociedade. Pode passar. A comunidade ouvinte, por exemplo, seria esse peixinho do outro lado seria o peixe surdo negro, né? Então, esses brancos ouvintes, às vezes, ficam sacaneando e impedindo que esse peixinho negro ele possa também participar dessa comunidade, vivenciar, e ficam zombando, e impedem esse sujeito, como fosse uma porta, fechando a porta para ele, impedindo ele de ter acesso também ao que acontece na sociedade. Então, há problemas, há ofensas, porque você é fedorento, você parece que você fede, isso não, isso é um macaco zombando dessa pessoa. Você é mudo, sabe? Você é negro, surdo e mudo, sabe? Então, é um preconceito que fica gerando nesse sujeito. Você é vagabundo, você é negro, você é bandido. Então, a família, às vezes, Então, você é negro, às vezes você perde isso também. Então, você é branco, é pior ainda, às vezes, assim. Você é ladrão. Você é ladrão, você é todo negradão.
Olha, como é que ele se veste? Às vezes eu tenho um filho, às vezes, tipo, não percebo que tem um preconceito, assim, de uma família. A família é bonita, às vezes. A filha é bonito, assim, mas tem um certo medo, assim, de estar com meu filho, assim, tem impedimento, parece que acontece, assim. É um monstro, tem um cabelo estranho, tem um monstro grande, boca grande. Um pretinho, fala que você é pretinho, né? Você é pretinho, você é pretinho. Não, não. Você é um ser humano. Mas o pretinho é uma ofensa, assim, um tipo de ofensa. Bruno. Então, no meu trabalho, tem jovens também, eles falam palavras e falam assim, olha, eu penso assim, eu aconselho eles, então, às vezes, assim, falam uma palavra de ofensa, as pessoas não conhecem essa palavra, então, ele é preto ali, então, ele é preto, olha, ele é preto, então, porque significa um preconceito assim, mas se estiver acontecendo com ele, com um amigo de uma atividade, nossa, esse é um amigo preto, mas que legal, então, isso é carinho, então, depende do contexto, você pode conhecer, não pode não conhecer, entendeu? Então, por exemplo, café. No sul dele, café, não, pode se falar de café por causa da cor do café? Não, não. É o sinal dele, é o nome dele só, o cabelo dele, entendeu? Muito bem, obrigado. Então, café, ele é um amigo, ele no Ines, né, que crescemos juntos, né? Mas eu não estava, não tinha uma identidade negra. Então, qual é o sinal dele? Café. O meu sinal é Bruno. O teu sinal é café, não, porque me provocando às vezes do café, eu sou viciado em café, eu bebo muito café, eu não falta de beber café, entende? Então eu tomo café, então, mas café tem uma metáfora por trás. O que tem esse sinal? Ele aceitou. A identidade dele pegou isso na vida dele, entende? Até hoje ele usa o sinal de café, né? Mas bombril. Às vezes é forte, às vezes meu cabelo bombril e tal, usar pra lavar e tal, vai pra limpar e tal, lavar e tal, então tipo, isso é um preconceito. Então isso é muito forte, então vários tipos de palavras que são usadas como preconceito na sociedade. Identidade e cultura surda. Pode voltar, por favor? Carvão. Então, por exemplo, eu descobri, estava no churrasco com amigos conversando, então vamos fazer um churrasco, vamos, tudo bem, vamos lá. Eu comprei vários sucos, conversei, então assim, tá faltando carvão, cadê o carvão? Cadê o carvão? Não precisa comprar carvão, não, você tá precisando de carvão pronto. Cadê minha cor? Ok, beleza, vou te processar hoje, hein? Não, por que eu te processo? Então, tive um ouvinte, é verdade, me desculpa, eu tava brincando, essa oferta foi bastante ofensiva, tá na minha pele, eu sou carvão desse churrasco, não, eu sou o corporal carvão. Macaco, também, um preconceito também forte também. O meu sinal, ele é pro antes, o meu sinal era esse. E chega assim, tipo, esse é sinal? Minha família me deu esse sinal. Caramba, quando eu entrei no Ines, me perguntaram se esse sinal é um macaco. Você é macaco? Você tá maluco? Mas eu não conhecia a palavra, eu não conhecia o sinal. Mas por quê? Massinha de árvore, o macaco sobe, ele vai subindo na árvore, ele é bastante agitado, mas você pode tentar ir para casa, na rua, você consegue sair e tal, como você consegue? Você pode morar na porta e tal, você pode pular e tal, na rua, como? Pelo macaco, você é surdo. Aí tá, né, ok, dando sinal de macaco e tal, aí isso foi me revoltando e acabei mudando para esse sinal. E aí minha família, eu falei pra minha família, não quero esse sinal, né? Eu não vou dificuldade, eu expliquei pra ele, eu preciso ter consciência, conversando com ele, minha família, eu falei, desculpas sobre isso. Então, uma transmissão de minha experiência. A realidade de negro e surdo, a identidade, cada um
às vezes perde as informações, ele não tem informação do que aconteceu, não tem um empoderamento de refletir e passar isso adiante. Ter um conhecimento todo dia da consciência negra, do dia do surdo, que eu também sou surdo, e falta às vezes acessibilidade sobre a saúde, falta intérpretes. Isso é um preconceito, às vezes, para o surdo não tem intérprete nesses estabelecimentos. Então, tem vários tipos de reflexões. E o momento de agora, que a gente é de choque, de a gente discutir politicamente esse momento de avanço, por exemplo. Na Unidos 2, de juntarmos em Brasília, de propostas que possam, os ouvintes dos surdos, que às vezes têm um certo perdendo direitos, às vezes. Eu torço que isso possa melhorar futuramente. Ele é surdo, gay, tem HIV positivo. Ele é um programa que é bem curtinho esse programa, ele faz a ASL, a Língua de Sinais Americana. Eu vou tentar apresentar para vocês. O meu sinal é esse, meu nome é esse, John Meleste. O sinal dele, meu sinal é esse, né? O mundo, eu moro na África, no sul da África. Sou gay, sou surdo, sou gay, tenho HIV. Estou lendo um livro, uma apostila que eu estou focando um vídeo, então às vezes eu tenho que olhar para o sinal e tem uma legenda, acho muito mais interessante eu observar do que na tradução para a língua de sinais brasileira. O programa está falando sobre acessibilidade dentro da área da saúde. O tópico é esse da entrevista. Os profissionais que ensinam, educando, e não sabem às vezes como tratar às vezes o surdo, ele não sabe o que acontece, né? Como o surdo com o HIV tem uma informação de outras pessoas, porque você não tem informação, entendeu? Tem que aprender, tem que ser ensinado. Nesse país, o surdo, às vezes a mãe não tem comunicação para ensinar, então o vovô às vezes ensina para tentar ter uma comunicação, te esforçar, porque leva ele para o médico, porque às vezes está doente, e como o médico pode ajudar? Então, às vezes, estão com 6 e 4 anos, tenta às vezes estimular para aconselhar dessa maneira. Às vezes eu penso, eu não conheço essa especialidade de médico, eu procuro um outro médico, atende ele como surdo. Então, no norte do sul e para o norte da África, foi para lá, do bairro da África, e foi nesse local, né, um local encontrando, e lá no sul, foi até o norte, eu fiquei conversando, me explicar, eu não entendo, eu não consigo ter, eu comecei na comunicação, eu comecei a chorar, então eu fico com um acesso, com visual, então eu não consigo entender, muita gente falando ao mesmo tempo, eu não consigo compreender, eu sou surdo, então eu não ouço, mas eu não estou entendendo, então essa comunicação. Então,
trabalho, às vezes, eu não estava nem lendo, não estava compreendendo. Aí a mãe, calma, a gente vai entender. É um processo de começar a sinalização, de conversar, comunicar com a pessoa. Tenho uma idade de 12 anos, com 21, eu comecei a melhorar essa sociedade, a sinalizar e tal. Então, os homens e as mulheres estavam separados. Então, homens e mulheres estavam separados e tal, porque às vezes a subjetividade é como se eu gay, então às vezes tem um certo preconceito, assim, ó. Só um resumo só. O médico, ele percebeu que não tinha informações, né, sobre ele só dava língua de sinais e o pai não conseguiu discutir e tal, a questão da inclusão, de ter a questão da saúde, da acessibilidade, não tinha certa dificuldade em relação a isso, como ele sendo surdo. Então, como surdo, ele perdeu um prejuízo da família, às vezes, para o médico, de como se desenvolver. Então, isso, às vezes, tinha tecnologias, né, mas o passo em relação a isso era, o tratamento era bem difícil. Então, é uma reflexão, um problema que na linguagem de outros partes da saúde, às vezes, não tem informações sobre isso. Então, enfermeiros, médico, todos os médicos não têm assim, a medicina de ter um processo de saúde bastante importante. O profissional dela era do INES, ela estudou no INES. Ela é uma grande referência, porque na internet, né, ela é modelo, ele estava com fotos. Então o olho dela é azul, né? Vocês percebem que o olho dela é azul. Mas o que está por trás, né, de terem chamado ela como modelo? Só porque o olho é azul, né? Essa referência dela, foi escolhida. Se fosse uma outra cor, assim, será que ela não seria escolhida? Não teria uma relevância em relação a isso? Então, é muito chato, é bem cômodo, né? O que acontece na sociedade. Uma coisa bastante simples do sucesso, por causa do olho azul. Ela é modelo, teve um sucesso, teve entrevistas, né? Uma grande pergunta no meu entrevistador é por causa do olho azul, né? Não tem nenhum problema, assim, né? Eu trabalho bem, com acessibilidade, é bem tranquilo, assim, não atrapalha, assim, no meu processo, assim. Não tem nenhum problema. Mas com uma pergunta, na dança, você ouve bem, você consegue participar? Deus sabe, eu estou conseguindo dançar, mas eu sussurro, assim, mais... Então, ela pode continuar. Cortou um pouquinho do meu raciocínio, mas peraí. A mãe dela não sentiu, ela não tinha sentido, Deus que sabe, Deus deu para ela surdez. Essa foi a resposta da mãe dela. Ela pode dançar, ela consegue, ela sente a vibração, ela sente o ritmo do chão, então ela é capaz, ela pode tudo. E isso foi espalhando, né, foi mostrando, dando visibilidade, e aí ela ficou famosa nesse sentido. Uma forma negativa, uma forma positiva também em relação ao modelo, porque, coitada, ela tem um olho azul, de uma forma negativa, ela ficou famosa por essas questões, porque ela tem um olho azul e daí ela brilhou, por assim dizer. Mas falta o quê? Faltam políticas para mostrar sobre a questão da cultura surda, do sentimento, da vibração, de todas as coisas que as pessoas não sabem. É sobre essas vertentes, esses impedimentos. Ela hoje tem 15 anos segundo o Wesley, e ela tem desenvolvido nesse sentido. Não, ela continua desenvolvendo bem em Libras, ela tem uma questão de língua muito forte. Eu vou fazer o espelho dele, ele está falando que ela tem
de Libras. Hoje, com 15 anos, ela já fala muito por causa do INES, porque ela entrou lá e teve essa aquisição de linguagem lá no INES. E ela rapidinho começou por assim dizer, ter esse sentimento, né? Se identificou. E no futuro, os caminhos, né? A gente não sabe sobre o sucesso, mas a gente sabe que ela está estudando e que ela vai se formar em breve. Muito bem, pode continuar. Sobre essa questão da maquiagem, né? Ela foi levada para a televisão, ela apareceu, não como modelo, mas como registro, para modelo de foto, modelo de vitrine. E ela foi divulgada por ser bonita na internet. E aí algumas pessoas viram e ela foi escolhida, né, para poder aparecer na televisão, novela, alguma dessas coisas assim. Ela fez um contrato com a Nit Mods e por ser bonita, né, tantas pessoas assim que também tem, ela aproveitou para fazer um contrato. Pode passar. Sobre Cidade de Deus. A gente fez um filme, um roteiro. Foi criado um roteiro para o teatro da Cidade de Deus, uma adaptação para o surdo. Foi criado de verdade, a gente sabe do filme que apareceu na televisão, dos ouvintes, claro. E aí a gente resolveu fazer essa adaptação. E aí me escolheram para esse festival lá na França, para representar essa adaptação. Eu fiquei muito feliz, porque a gente treinou muito para fazer essa adaptação à cultura surda brasileira, aos sentimentos, à questão da linguagem, da Libras, sobre favela, de bandido, né, para falar sobre essas questões, esses jeitos, né, que os ouvintes têm na hora de falar, gírias, por assim dizer, os surdos também têm. Cabe dentro da comunidade também. A gente treinou para ter uma questão de performance, para que pudéssemos fazer o papel, para que a cultura da favela fosse contemplada. Então houve todo um treino e foi um desafio, porque foram 6 meses, mais ou menos, treinando durante 6 meses, para que tivesse uma emoção, uma questão de subjetividade, de performance. Foram 8 meses, né? Mais ou menos. Foram mais de 6 meses, isso aí. E aí, nesse tempo, todo esse sentimento, esse treinamento, a gente teve que colocar e a gente sentiu essa emoção na hora de mostrar o teatro. E quando acabou, que eu voltei, que eu estava sentado pensando, a minha família, que susto! Por quê? Também minha esposa, todo mundo, né, percebendo que meu comportamento tinha mudado, porque eu viajei e tal, depois eu voltei, e aí eu me disse, realmente, esse treino, essas questões dos sinais, né, poucos temas relacionados ao estúdio, para entender o mundo, essas questões de sinais, marcar, né, fazer, porque a gente sabe que existem variações, não são todos, mas a gente precisa contemplar a maior parte da Libras, da cultura do surdo aqui no Brasil da favela, e dar isso, e transformar isso. Então não pode ser só o uso daqui do Brasil. Então todas essas questões precisam ser ensaiadas, e foi um pouco disso, da Libras também, que deu para entender também, mostrar para o mundo uma contextualização de um texto, de uma história, de um teatro, de sinais e tudo. Não pode ser só Libras, 100%. Tem que ter uma mistura dos usos. As expressões, elas se destacam mais, isso de forma fácil, pode ser mostrado, pode ser exibido até ficar 100%. Foi uau. Mas agora a gente tem esperado lá em São Paulo para baixar, né? O dia que a gente foi lá, fazer um recorte para mostrar mais ou menos de como que vai ser. O tempo, a gente foi para outros lugares, no futuro, quem sabe eu volte a fazer a versão 2, Cidade de Deus. Quem sabe a gente faça uma nova versão. Pode passar. São 13 de maio de 1988. A gente sabe que aconteceu dentro da sociedade, que foi a libertação dos impedimentos, 127 anos percorridos desde que isso aconteceu, desde 1888,
quando aconteceu a abolição. Foram 127 anos de escravatura. Todo esse período foi como? A vida dos escravos, dos negros, né? Só escravizados. 127 anos. Parece o quê? Politicamente, família, todas as famílias foram mais ou menos, seriam 4 gerações, por exemplo, filhos na África, todos eles, muitos, né? A gente pensa hoje de estar aqui graças a isso, né? O que aconteceu lá na África. Questões de saúde, conforme aquele menino John mostrou, de impedimentos relacionados à saúde, essas preocupações sobre o HIV e tal. Pode passar. Esse é o sinal de zumbi, esse aqui. Ele fez um resumo, né? Eu vou falar um pouquinho igual sobre uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, pelas lutas, pelas conquistas, pelo apoio que ele deu para criar o Dia da Consciência Negra e para a gente poder falar de consciência negra surda. Ele foi o primeiro líder que nasceu na Alagoas. Em 1655, ele foi líder do movimento negro aqui no Brasil. Foi a mão dele que liderou tudo isso. E realmente, né, depois ele foi morto, enforcado, em 1695. E esse dia tem esse festival de feriado aqui no Rio de Janeiro. As pessoas não trabalham para poder refletir nessas questões. Aí elas vão em casa, exemplo, lá em Santa Catarina é triste, porque tem no sul, eles não respeitam essa questão do negro. Eu já fui lá 2 vezes, eu estudei mestrado lá, também fiz faculdade para professor, a universidade, a UFSC. E aí chegando lá, fazendo professor, sinalizando, você é negro, você é professor. Eu sou o único professor negro, o único professor negro surdo. 2 vezes uma exclusividade, porque não há professor negro, todas as pessoas são brancas. E eu tenho orgulho disso. Eu não tinha percebido, mas quando eu me percebi, aquilo me despertou e eu aceito porque eu tenho essa identidade. Porque eu sou sinalizante, a matéria é sobre interpretação e tradução do de bacharelado em letras libras, e eu estava lá atuando como professor. Eu passei para o mestrado, eu tive que parar um pouquinho de lecionar, para dar atenção, para ter foco no mestrado, estudar, consegui uma bolsa que era para me ajudar, e eu estudei 2 anos, e durante esse período, como professor, estudando, teve um dia que não teve aula, dia 20 de novembro, sobre... tem esse dia? Tem esse dia. E as pessoas ficaram, espera aí, eu vou avisar para vocês, eu vou mandar por e-mail para vocês saberem a informação. E aí eu saí, procurei o coordenador do departamento de Libras e falei, não é um dia normal de aula? É dia normal de aula? Não, todo mundo está trabalhando? A maioria trabalha normal, sim. E eu fiquei em choque. Aquilo me afligiu, porque no Sul eles não reconhecem essa marca histórica na nossa vida. É tipo um dia normal, o dia da consciência negra. Aqui no Rio de Janeiro é diferente. Eu fiquei chocada. Porque no Sul é muita influência da sociedade europeia, que vieram para lá, que se mudaram para lá e que habitam lá, e eles não têm a consciência negra. Eles, na verdade, saem se apossando dos lugares, dos restaurantes, são chefes, trabalham em empresa. Eles não têm interesse ao Dia da Consciência Negra. Aí o Brasil, ele parece que ele não tem firmeza, né, para atuar nesse sentido, porque o governo federal ele podia muito bem falar que era assim uma marca histórica e que tinha que ser respeitada. Pode passar. Então, vocês veem que o dia da homenagem tem poesia em Libras, essa mulher, essa representação, eu junto com ela. Eu queria mostrar para vocês rapidinho um pouquinho desse vídeo. Rafaela, o nome dela. A menina surda se chama Rafaela, trabalha na TV Minas. Tem?
É música, tô tocando música. Bonito, né? Foi só um resumo. Foi muito bom, gostei de ter feito esse trabalho. Sobre o baobá, vocês conhecem o baobá? A palavra baobá, alguém conhece? O baobá. Tem um sinal para baobá? Árvore, né? É uma árvore bem frondosa. Baobá. Essa árvore, ela significa a subjetividade da resistência, do negro, do surdo, do ser humano. Um sinal de resistência, de força, sobre esses problemas, esses impedimentos sociais, muitas vezes encontrados uma certa empatia, que às vezes o ser humano não tem, mas que deveria ter. É sobre isso, e essa descendência, essa alma negra, que está subjetivo na descendência, né? A cultura dos negros, que muitas vezes, às vezes parece importante, não tem interesse. Sobre ensinar isso para surdo, para ouvinte, sobre desprezo, ignorar essas questões. Lembra daquela imagem do peixe? Às vezes o jovem está estudando e alguém está zombando dele. Isso é subjetivo. Então não é igual. Um outro exemplo. A mãe, ela tem uma empatia com o filho, né? Ela percebe o sofrimento, né, do filho, o trabalho. Outras pessoas talvez não. Então é essa empatia que relaciona a mãe e o filho, é sobre isso. Agora troca, vamos relacionar isso à árvore. Às vezes a gente sofre, mas, complementando, pode vir? Mas o quê? O nome dessa árvore, baobá, é uma árvore que pertence à África. Ela não é do Brasil. As árvores do Brasil, elas são mais finas, né? Você consegue abraçar. Agora, as árvores da África, não. Elas têm um tronco enorme. Às vezes, não é possível que a circunferência dela, ela é frondosa, ela é enorme, ela é grande, preponderante. Então, dessa forma, a gente sabe que o negro, ele é visto como uma resistência, um tronco desse. Uma coisa, a árvore, a baobá, é relacionado ao ouvinte também, né? Ao ser humano. Tem uma história, o surdo era um grupo linguístico pequeno, certo? Que não tinha, no passado, não tinha muitas... A gente sabe que era bem pequeno, era difícil de se encontrar nas associações, para ter contato. E hoje em dia? Hoje em dia tem um telefone, mensagem de texto. No passado não tinha. A gente marcava, um exemplo, marcava uma referência, aquela árvore, aquele local, um ponto de encontro. E aí nós íamos para lá, às vezes numa árvore, sentava ali e começava a conversar. Então até hoje a árvore, ela representa isso, esse contato que os surdos tentam ter uns com os outros. Lá na França, em Paris, na Torre Eiffel, né? É verdade. Lá em Paris tem um lugar em que a gente costuma encontrar uma árvore. Tem várias árvores. E aí, sobre essa questão dessa experiência da vida. E como essa subjetividade da alma, como isso se relaciona com as descendências e tal, com a questão genealógica da nossa vida.
E ela é forte porque ela resiste às questões de luta. Tudo bem? Pode passar. Ai, esse é um médico, vocês conhecem? Ele é muito famoso. Ele sofreu um forte preconceito e daí ele ganhou uma visibilidade por ser negro e médico. Ele é um médico que está sempre envolvido com questões políticas. Pode passar? Não. Eu não consigo. Eu falei do tema do antes. Voltar? Não. O Fred, o William, ele explica um pouquinho. Num filme. Esse questionamento surgiu a partir de uma foto publicada no Facebook, onde um médico negro abraçava uma senhora, a paciente, que ela estava muito emocionada, porque era a primeira vez dela em toda a vida que ela estava sendo atendida por um médico negro. Ai, que saco, que mimimi, mas tanto faz, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Ok, então me diz aí, se todo mundo é igual, quantos médicos negros? Diz a verdade. Você vê, é a maioria, é a metade. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar conversando e conhecendo esse médico e conversar um pouco sobre essa questão, né, que existe ainda no Brasil. O que determina isso? Por quê? É tão raro ver um médico negro. Se no Brasil a maioria da população é negra, parda, por quê? Temos tão poucos médicos e a maioria dos médicos são só brancos. Então vem aqui comigo. Mas a visão de igual deles é uma pessoa branca, tá? Vamos lá. Mas eu, gente, calma, não tô aqui fazendo papo da militante negra, tá? Eu tô querendo fazer um papo muito de boa com vocês, para que a gente converse, a gente tenta entender as razões disso, tá? E como é o cenário atual do Brasil. E eu vou usar como exemplo o Fred. Fred. Você vai entender depois disso, Fred. Mas o Fred, ele ressaltou, né, ele disse, né, que a Dona Eunice nunca havia se consultado com um médico negro, apesar da idade avançada. Os seguidores do profissional, ele tem mais de 12 mil, tá? E ele é só um médico normal, mas você vai entender. Tá? Médico normal. Depois eu vou mostrar o Instagram desse médico. E só para lembrar, tá? Já que você vai querer falar que é tudo utopia, vamos aos fatos, vamos aos números. Uma pesquisa realizada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo indica que apenas 1,8% dos médicos recém-formados no Brasil se declararam negros e 16,2% pardos. Uma outra coisa que eu percebi agora, recentemente, nessas últimas pesquisas que eu estou lendo de estatísticas, é que finalmente os jornalistas pararam naquela palhaçada de colocar negros, pretos e pardos no mesmo grupo. Agora eu estou seguindo a grupo de IBGE. Então, pode colocar tudo no grupo negro, né? Que é uma visão cultural. Mas pretos são apenas 1,8%. Pardos são 16,2%, tá? Então, apenas 1% se formam em medicina. Nós, em 1980, eram 9 irmãos à época. Nós não tínhamos simplesmente o que comer em casa. Os alimentos eram conseguidos muitas vezes nas latas do lixo.
faz pagando a conta, né? Sem tirar os livros, sem tirar toda a formação que é muito cara. Então, recado dado, tá? Recado dado. Agora, vamos falar de um outro tabu, tá? O Fred é médico, livro. O Fred é um negão escandaloso. Então, o Fred, além de entrar no estereótipo estranho de não ser o médico ideal, né? Tipo, as pessoas olham assim, olham pra ele e falam, ele vai ser um enfermeiro, né? Ou um faxineiro. Não, ele é um médico. Ele também, gente, eu estou mostrando as fotos dele na tela. Olha a situação. Gente, olha, vou falar uma coisa. Eu acho que eu mudei de ideia, gente. Eu acho que eu mudei de ideia. Eu acho que eu mudei de preferência agora, depois que eu conheci esse Fred. Fred, desculpa, eu coloquei até essa roupinha aqui. Porque, olha, eu te adicionei lá no Facebook. Tô seguindo no Instagram. Fred. Que é isso, Fred? E fica aquela pergunta. Será, né, que todo mundo tem aquele mito, né, do negão que, negão sarado não quer estudar, né? Negão é mulherengo. Então tá, gente, olha só. O interesse que acompanha no Facebook, para quem estiver interessado, é próprio para a Sociedade Negra Surda. E aí você pode clicar lá e acompanhar. Esse é o endereço. Se você tiver vontade de ter contato por meio do e-mail, está de portas abertas. Vocês podem apresentar alguma proposta, algo relacionado ao surdo, a questão de saúde. Tudo combina. Então vocês podem entrar e ter esse acesso. Sobre educação, sobre acessibilidade, sobre educação, pontos, né, que podem ser preparados, projetos, às vezes vários caminhos, né? Pode ter contato. E também www.fenez, caso vocês tenham interesse. Muito obrigada. Bom, a gente vai vir para as perguntas. Hoje foi bem rápido, né? Mas acho que fica um tempo maior, né, para a gente dialogar e conversar um pouco. Eu já queria colocar uma pergunta, né? Porque nós já tivemos aqui no museu, no Mar em Libras, nós tínhamos um outro formato, né? O Mar em Libras era um encontro que acontecia uma vez por mês, onde tinha um convidado da comunidade surda com alguma temática e alguma proposição de visita junto às exposições. E em novembro do ano passado, o Wesley veio aqui ao museu, no Mar em Libras de novembro, e o recorte era o Movimento Negro Surdo, na exposição Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. E o Wesley foi trazendo algumas questões relacionadas ao cotidiano, né, do INES, junto às crianças, porque a gente sabe que dentro do processo escravocrata brasileiro, como que o racismo, né, estrutura e estruturante nas práticas de convívio e das práticas institucionais também. Então, o Wesley pontuou alguns momentos de racismo, algumas práticas que passam também, não ficaria de fora, claro, pensando que a Libras é uma língua, ela é viva e os sujeitos se afetam e são afetados pela estrutura onde estão, de práticas que são sinalizadas de preconceito racial, né? Então, o Wesley trouxe um pouco dessas relações de uma educação voltada para o afrocentrada, né? Voltada para uma perspectiva de desconstrução do racismo na prática da língua. Então, eu queria pedir ao Wesley se ele podia trazer um pouco desses relatos de como tem sido essa prática educativa no INES relacionado ao racismo. Ele podia compartilhar conosco. E o Bruno também, dentro do seu cotidiano, né, dentro das universidades e tal, se tem para compartilhar conosco como tem sido essa troca, né, de difusão
e de uma prática de orientação, né, sobre modos como a gente, do cotidiano, que por vezes nós, os usuários da língua portuguesa, né, colocamos, por exemplo, segunda-feira é dia de branco, ovelha negra da família, todas essas práticas discursivas que estão impregnadas de um racismo também. Então, queria deixar em aberto para que vocês pudessem compartilhar conosco como têm sido essas práticas educativas junto às pessoas surdas, né, os jovens, as crianças, do INES ou outros espaços que vocês circulam também. Posso? É verdade, eu tenho uma experiência na educação e um aluno, às vezes de qualquer idade, até jovem também, ensino médio também, que eu atuo, alguns às vezes usam palavras que a gente sabe que é próprio do racismo. Eles falam coisas que depreciam, às vezes no celular, mandando mensagem, criança também. E eu vejo principalmente em criança. E aquela menina, uma vez uma menina, ela da periferia, e um menino negro, bem escuro, eles estavam conversando, estavam brincando, e aí a menina falou macaco, chamou ele de macaco. E ele falou macaco também. Aí ela falou assim, mas você é branco? Ele falou, mas o que tem? Tem macaco claro também. Então os dois foram ficar de castigo, porque estavam se ofendendo. E aí o responsável me chamou, eu aceitei até lá, e aí ele me explicou tudo. Eu olhei para os dois alunos com medo, com vergonha, né? Desviando o olhar de mim. Eu falei, e aí, como é que é? Minha expressão foi forte naquele momento. Ah, desculpa. Você sabe o que significa macaco? Não. Você não sabe? E aí eu expliquei em detalhes o conceito do animal, o conceito do humano, o conceito de ofender. E aconselhei eles. Ah, é verdade, é isso? Prova, eu mostrei para ele, amigo surdo, ouvinte, a gente compartilhou de que aquilo era real. E aí eu falei que era errado. E aí, se você fosse sua mãe negra, você falaria? E você pode falar com amigo, mas com família não? Então, a gente foi esclarecendo essas dúvidas. 1, 2 vezes já tinha acontecido, então a gente aconselhou. E isso vai diminuindo. A idade vai mudando também e às vezes acaba parando. Agora, a segunda experiência, uma menina, uma aluna, o sinal dela é esse. Ela tem um problema corporal, né? Uma dificuldade corporal. E aí, sempre um menino bonito tinha contato com ela, ajudava guiando ela, abraçando ela, ajudava ela a se alimentar e tudo mais. E o menino era negro. E aí o menino pediu para namorar ela, e ela não quis. Ela não falou, respondeu que não sabia. Ah, eu vou perguntar para minha mãe. Ah, tudo bem, então eu vou contar para minha mãe. E aí quando chegou em casa, ela pegou para a mãe e conversou, mãe, e aí tem um menino novo, ele me pediu para namorar, posso namorar? Quem é? Aí ela foi mostrar uma foto, e a mãe gritou, não, eu não aceito que você namore menino negro. E aí a menina ficou nervosa, ficou com medo, voltou para cá, pro INES, e aí ela falou, olha, eu não posso namorar, explicou para ele, e o menino contou para a mãe dele. Ele falou para a mãe dele, e aí as duas mães brigaram, né, discutiram, mas depois aceitou, e os dois meninos, é difícil, mas aconteceu, né, que ele tinha um cuidado com ela, e no futuro, se ela morresse, como é que vai ser? Quem ia cuidar dela? E a gente foi dialogando sobre essas questões, aconselhando também. Uma outra menina aconselhou mais, teve mais participação do que eu nesse evento, mas depois tivemos uma celebração sobre o bullying, um evento para divulgar sobre as questões de bullying, de brigas, preconceitos, ofensas e tal. E aí vários aceitaram, eu aceitei a proposta, a gente fez uma feira no sábado letivo, e aí aceitaram e fizeram uma feira para discutir essas questões. Tinha filme, tinha várias coisas, várias atividades. E para as crianças, eu esqueci o nome, é de obra, mostra uma foto, sobre prédio, uma sala que tem várias casas. Eu esqueci o nome, engenheiro,
Você conhece? De vidro, que dá para olhar embaixo. Tem aqui no mar. Maquete. Então, uma maquete, e ela inventou o quê? Todo mundo sentado, e daí o professor mostrava, e aí os alunos viam, vários alunos de diferentes cores. E aí um aluno com uma boneca, sem um braço, com o braço cortado, outro pintou de verde o rosto e tal. E aí eles estavam brincando, fazendo aquela estratégia, aquela atividade. E aí um falou, eu aprendi na escola, o professor me ensinou e tal. E aí perguntaram, o que vocês acham disso aqui? Negro, né? Era um negro. Pode colocar dentro da maquete ou a gente exclui? E as crianças, não, coloca lá, tem que estar junto, é amigo. Isso, muito bem, é um amigo, a gente tem que brincar com ele também. E a criança que não tem um braço, o bonequinho que não tem um braço? Não, é amigo, coloca lá. Então, uma estratégia visual e educacional. E aí perguntavam, o que você acha? O negro é feio? Não, o negro também é bonito. Alguns falam, não, o negro é feio. E outros respondiam, corrigindo, não, tá errado, isso é preconceito. Então havia todo aquele compartilhando experiências. E isso foi muito bom para o desenvolvimento deles. Agora, essa questão visual, do preconceito com o negro, tem diminuído muito. Tem acontecido muitos... Em 2015, houve um problema de diminuição. Desde 2015 tem havido uma diminuição desses problemas. Uma experiência que aconteceu dentro da minha escola com crianças surdas, contato. Ele trabalha mais no INES, tem experiências mais relacionadas, mas no meu caso, no meu trabalho é acadêmico, né? Na minha área, eu sou professor na UF, de Universidade de Niterói, e uma pessoa ouvinte, que a gente estava conversando, tendo contato e tal. E aí, no passado, uma amiga que tinha contato com a gente, na nossa área, tinha visto meu cabelo. E ela não aceita que eu assumi o black. E aí eu falei com ela, né? Olha, alisando, para com isso. Você é tão bonita, deixa o cabelo natural e tal. Só de estimular isso, né? Até essa identidade. Não precisa alisar. Fazer alisamento, passar química, nada disso. É natural. Aí ela falou, não, eu acho feio, o cabelo tá pra cima, eu quero botar o cabelo pra baixo. Eu não tô acostumada. E aí a gente começou explicando. É cabelo, dá pra tratar do mesmo jeito, ele é bonito desse jeito e tal. Você passa essas informações aconselhando, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem mania de alisar o cabelo. E homem, de deixar bem baixinho, né, de passar máquina. E não quer assumir. Lá no INES, a maioria dos homens, às vezes vê esse modelo de cabelo e também está deixando. Vou deixar igual o Bruno. As crianças, quando vai lá, falam isso. Mamãe, eu quero cabelo igual o Bruno, eu quero cabelo assim. Ok, eu vou deixar crescer, tá bom. A mãe estimula, a gente transmite isso, é um modelo. A gente vai ser um modelo, uma referência. Lá no congresso, quando a gente foi convidado, tinha 3 ou 4 surdos, certo? Tem que vir para cá por causa da câmera. Então, quando convidado, tinha 3 ou 4 surdos no Rio, do INES, que participaram do congresso da 5ª edição. Por quê? Porque era relacionado à dança, o funk. E aí eles queriam participar. E aí todos os 4 nos viram negro, com o cabelo assim e tal. E aí quando acabou, eles queriam explicar depois da dança. Amanhã. No dia seguinte a gente começou a ver que o pessoal estava deixando o cabelo crescer para poder ter uma referência. A gente vira modelo, né? Isso que a gente está falando sobre o estímulo. Claro que demorou anos para a gente ter esse... Tem mais ou menos desde os 22 anos que eu aceitei, que eu mantenho o cabelo assim, que eu não mexe, deixa assim. É desse jeito. Tá pro alto, tá desse jeito, tá mais legal. Eu vou deixar, um lado tá mais alto, outro lado tá mais baixo, tá esboçado, mas eu aceitei. E eu não fico mais fazendo com que ele... Agora é solto, agora demora pra gente se adaptar, até que a gente se liberta. É uma identidade. Mais alguma pergunta? A menina? Aquela menina ali? Não gosta? Não, ela reclama se o cabelo bagunça.
Na verdade, todos nós na sociedade, que somos negros, a gente tem uma coisa assim com o cabelo. As pessoas veem, costume, né? Por costume. Elas veem o cabelo assim e ficam assim, mas como? Que você faz o cabelo assim, cabelo duro, não é? É dela, da pessoa. Ela lavar, e ela, é uma defesa, né? Como se fosse uma defesa. Não gosta que toque e tal. Às vezes a gente viaja para a Europa, as pessoas querem mexer no cabelo. E a gente, não mexe. Não pode. Por quê? Troca, você gostaria que eu mexesse no seu cabelo? Seu cabelo é liso? Não, é a mesma coisa. A gente não gosta muito que mexa. Que toque mesmo. Aconteceu já uma vez. Raramente. Uma vez eu lembro, faz muito tempo, eu fui em Florianópolis e aí eu encontrei um congresso internacional de vários países, as pessoas asiáticas, né? E naquele encontro, a primeira vez, as pessoas asiáticas, elas não viram, elas tinham o cabelo tudo do mesmo jeito, né? Aí ficavam, posso tocar? Pode, desculpa, eu sou de outro lugar e eu sou do Japão e lá não tem cabelo assim igual o seu, eu tô curioso. E a pessoa vinha e eu ficava assim, pode tocar. E ela pegava, mexia o cabelo, ai fofinho. Aí falava, parecia que tava zumbando, né? Não, era de uma forma positiva. Não é falando que era bombril, que era para lavar prato, nada disso. Era de uma forma positiva. Pode cortar? Posso levar um pedaço para casa? Eu tomei um susto. Cortar um pedacinho, só um pedacinho, para eu poder ter uma lembrança, para mostrar pro meu amigo. Que as pessoas aqui têm cabelo assim. Na hora eu fiquei assim, isso é uma coisa que marcou, mas foi verdade. Juro que pediram para cortar meu cabelo. Eu tô falando, foi verdade. Eu fiquei chocada, achei aquele estranho. A pessoa pegou um pedacinho da mecha do cabelo e levou. Não sei. Mas é estranho. Não foi fofo. Cortar pra me pagar, né? Agora tem que me pagar, vou cobrar. Eu vou cobrar. É igual baobá. Não pode. Em relação à árvore do baobá. Lá. Não dá para poder fazer crescer lá na terra lá o cabelo. Não é igual árvore. Mas isso foi um resumo importante de uma experiência boa. Agora, a gente foi convidado para uma pesquisa de um projeto sobre o negro. E o tema, coletar dados, fazer uma coleta de dados e materiais para distribuição. E aí, sobre o negro surdo, sobre esse tema, nós dois juntos temos desenvolvido um trabalho, estamos criando para uma pesquisa dentro do INES. A gente está trabalhando, eu vou trabalhar dentro do INES, e aí a gente vai ver para o próximo ano, talvez, um tema relacionado ao negro surdo, para mostrar materiais didáticos, né, com base nessa pesquisa. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Tudo bom? Você falou sobre os conceitos dupla discriminação, certo? Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu conheço o conceito interseccionalidade. Eu estudei na aula passada, no outro curso, que tinha duas surdas, elas são feministas, estavam falando, usando também sobre esse conceito também. Então, acho que o sinal era esse, né? Porque eu fiquei pensando que, se você falou sobre a dupla discriminação, parece que o negro, ele é mais o surdo, né? Só isso só, mas você falou, mostrando um exemplo de um homem negro da África, que ele é negro, que ele é surdo e também ele é gay. Tem mais HIV. Então são 4, mas fala o quê? São 4, uma quarta discriminação, é porque parece que acontece de várias diferenças de cada pessoa, não é só uma complementação. Junto se ele é negro, se ele
porque tem uma diferença. Porque vocês dois são negros e são surdos. Nunca tem um preconceito negro mais um preconceito sendo surdo. Os dois, o preconceito ele está ligado junto, para mim, na minha opinião, é um outro tipo de preconceito. Essa palavra tem uma dupla significação. Vocês dois têm sofrências diferentes. Não é só um complemento, entenderam? Eu vou tentar falar. Tá, então, que vocês entenderam que são dois conceitos diferentes. O que eu estou tentando explicar, que eu não consigo explicar em Libras, é que, assim, tem um preconceito contra pessoas surdas, um preconceito contra pessoas negras. A pessoa que é surda e negra não é só um somatório dos dois preconceitos. Não é só somar o fato de ser surdo e somar, como assim, por exemplo, todos os preconceitos que o surdo sofre, mais todos os preconceitos que o negro sofre. Não, parece que se cria uma coisa mais forte, um outro preconceito, eu não sei explicar direito, contra a pessoa que é surda e negra. Pode ter outras coisas além do que o surdo sofre e além do que o negro sofre. Faz sentido? O preconceito é igual, assim, mas sendo um surdo negro, o preconceito é uma dupla discriminação em si. Tem algo negativo, que os ouvintes negros, cegos negros, surdos negros, e ele não é surdo ainda. Então, tem uma vaga de trabalho de uma empresa, os dois estão concorrendo. Então, o chefe fala assim, está falando, ele vai pedir um favor, ele não sabe se ele não sabe língua de sinais, não conhece. Então, ele vai conseguir entrar para trabalhar, ou se o cego, ou sendo ouvinte e negro, ele fala, ele consegue falar, então é mais fácil a comunicação do trabalho. E ele sendo surdo e negro, ele vai conseguir, mas ele tem uma imagem, mas ele é surdo, como é que vai ter comunicação? E isso é muito mais pesado, muito mais complexo. Ter uma sensibilidade nessa empresa. Então, vamos ter um dobrado de uma dupla discriminação sobre essa questão dessa vaga, entende? Então, são questões que não... Eu percebo que, por exemplo, o negro como... é um susto, assim, entendeu? Ele é surdo, ele é negro, ele é ouvinte... E o surdo é um pouco dobrado, é um conceito que tem uma dupla, uma terceira, uma quarta, são palavras que a gente precisa pesquisar mais para ter uma outra conceituação, porque ele é gay, ele tem HIV, então ele é surdo, tem um impedimento também, são maiores, então é muito mais forte. Então ele é pobre, agora, então para encontrar um médico que possa consultá-lo, o especialista ele não sabe língua de sinais. Isso é um problema, que às vezes ele não sabe, tem um curso para ter uma comunicação com esse sujeito. Então ele se chora, ele se estressa, então é estranho, assim, porque os jogos conseguem com facilidade. A reflexão antes, assim, o Sandro Santos, ele escreveu duas palavras. Sobre essa palavra, eu pensei que posso fazer trocado, porque eu sou do negro. Não, eu vou explicar. Então, por exemplo, as pessoas olham para mim e pensam, estou andando, eu estou andando normalmente,
realmente, eu sou negro e tal. Então, quando eu chego num banco, num hospital, eu não chego nesse ambiente, eles começam a falar, eu não sei se eu sou negro, então eu mostro o papel, eu falo, eu sou surdo. Ah, mas como assim? Não é surda, então a comunicação não é sinais, então eu tenho que escrever para... Então, veio como negro, depois veio como surdo, então isso é um impedimento, então por isso que essa dupla discriminação que o Bruno explicou. Tem sexualidade é um outro complemento que possa ser utilizado. Por exemplo, o menino, qual o nome do rapaz? John. O seu sinal dele, ele falou que eu sou negro, eu sou gay, tenho HIV. Ele ia falar, não, então isso é um outro complemento que você pode utilizar isso na nossa sociedade. Observa que tem uma dupla discriminação, porque eu sou surdo e eu sou negro. Então, é um choque isso, entendeu? Isso é uma complicação. A gente pode pesquisar e continuar mais sobre a sexualidade. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Eu tenho visto muitas pessoas, a maioria, qualquer lugar, pessoas. Eu fico pensando, por quê? Parece bobeira, mas é um sentimento. Às vezes a gente senta e a pessoa vê assim, uma pessoa educada, mas ela fica assim, poxa, fulano é bonito, chama atenção, atrai. E outras pessoas normais, mas ela chama atenção, porque ela às vezes, essa questão de ser de cor, né? De negro. Eu acho que é diferente, chama mais atenção. Mas por quê? No passado não era assim. Eu acho que isso é agora. Tem tornado mais visibilidade com a beleza. Não, o tempo que Portugal pegava lá na África os negros, lembra? Que a sociedade lá da África, às vezes tinha capoeira, as questões de cores, da roupa, e o português pegava e levava e influenciava a mudar, porque ele era um modelo de roupa, era um modelo europeu, não tinha cores, não era estampado, não tinha turbantes, e todas essas questões, cores neutras, mas os escravos não, os negros eles usavam muitas cores, e aí com o tempo houve muitas lutas, né? E houve uma melhora em relação a isso. E aí na África, eles pegavam muitas roupas, e isso mostrava uma identidade negra. Então, se, por exemplo, parece que é uma influência relacionada à religião, relacionada à língua, relacionada aos costumes, que sofriam preconceito no passado. Mas agora acabou, e a gente tem lutado para se libertar disso, dessas influências. Então, eles têm mostrado mais a sua cor, têm mostrado mais o seu cabelo, têm mostrado mais as suas questões. É a cultura. A roupa é cultura, a gente sabe disso. A gente quer mostrar algo, uma importância, uma questão cultural, na forma de nos vestir. Ela chama atenção, o cabelo, a gente é mais visto. E não é o mesmo, não é igual, não é o padrão. Entendi. Também chama atenção, a pele mais morena, ela é diferente, é uma etnia, tá ali misturado. Parece que, vê por exemplo ela, a cor dela é bonita, tem um brilho, tem um jeito, quando põe brinco, então ela, antigamente, há muito tempo, não tinha isso. Hoje em dia ela está tendo uma valorização. É uma questão artística. A gente vê de várias formas, assume várias estruturas. Muito legal. Eu acho que tem. Ele perguntou se ela tem cultura negra. Eu acho que sim. É homenagem a vocês. Por isso que eu vesti essa blusa colorida. Muito bom. Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida sobre a literatura surda. Ok, muitas poesias, muitos contos, tudo. Mas agora falando sobre literatura surdo-negra. Tem diferença? Tem menos visibilidade do que a literatura surda ou não?
Eu acredito que é diferente, sim, literatura surda negra e literatura surda comum, geral. Mas eu não tenho feito pesquisas ainda relacionadas. Um pouquinho, vou publicar, você espera. Espera que eu vou publicar. A literatura surda negra é diferente, óbvio. Mas a minha pesquisa, eu não posso falar agora, né? Porque vocês têm muita curiosidade, você quer pular, você quer passar na frente. A literatura surda, ela é poesia, várias coisas, fábulas, relacionadas à questão linguística que é a Libras. Muito bem. Agora, a literatura surda negra, ela é questão humana, de evidenciar o negro, o tema, a relação. Por causa do cabelo. O negro, por exemplo, o ouvinte, ele tem muitas poesias. É o rap, é uma expressão cultural, é escrita, é o slam, contos, contação, essas também, que são publicações de literatura negra. Mas literatura negra surda está em desenvolvimento, a gente está começando a pesquisar, a gente vai falar desse assunto, ok? A gente vai pegar ali, aqui, e aí vocês vão ver. A gente precisa empoderar outros negros para buscar isso. Se a gente empodera essa questão subjetiva da literatura surda negra, a gente vai evoluir. Porque eu já tenho uma experiência em relação à literatura surda. Já faço poesia e tal. Só que essa é uma questão que a gente precisa pesquisar, buscar mais a fundo e se expressar. Primeiramente porque é uma experiência de sofrimento, de política, de subalterno, de discriminação, de subjetividade, de histórias, de emoções, de sentimentos. E tudo isso a gente tem que misturar e expressar, para pertencer ao negro. Agora, eu não tenho muitas experiências de sofrimento relacionadas a isso. Eu tento, mas eu não saberia expressar tanto. Porque a minha família é branca, então eu não fui tratada com esse preconceito. Ele me conta coisas e eu fico desperto para isso, eu fico impressionado. É muito forte. É uma questão de arte, é subjetivo. Tudo bem? O que eu tenho visto, que eu conheço, muitos negros que não se assumem negros. Eles tentam, principalmente as mulheres, né? Pintam o cabelo de louro, colocam lente de contato azul, tentando se inserir num padrão europeu que foi imposto pela sociedade. E agora eu tenho visto realmente esse movimento crescer, da pessoa assumir a sua identidade negra. E no caso do negro surdo, isso também acontece? Porque, assim, meus filhos estudaram, tiveram amigos negros, têm até hoje, sem problemas nenhum, e eles, por exemplo, minha filha ela tinha um amigo muito, muito querido, que ele era o chocolate preto e ela o chocolate branco. Então eles se chamavam carinhosamente assim há muito tempo atrás. Acredito que hoje nem fariam isso, né? Mas como está esse desenvolvimento da pessoa, do negro e o surdo, assumir essa identidade perante a sociedade? E a outra coisa que até o ano passado eu não sabia absolutamente nada sobre Libras. Tinha ouvido falar, mas não sabia nada. Esse ano que eu comecei a estudar. Como é que o que a gente pode fazer para que a comunidade, para que os ouvintes também tenham acesso a todas as informações que são passadas por vocês, né, pela comunidade surda, para que possa haver uma maior compreensão e integração?
primeiro sobre a questão do negro surdo e também da língua, a Lei 10.436, de abril do ano de 2002. Ela começa o quê? É uma lei recente, mas antes já havia a língua de sinais. Ela era escondida, os ouvintes às vezes não respeitavam, mas a partir da lei houve uma maior obediência? Não, parece que foi começando, aí até 2007. E o sentimento era qual? Era que iria melhorar mais depois de 2020, não sei, vamos ver. Mas essa lei, a Lei de Libras, ela tem várias questões. Ela fala da diversidade humana, de se assumir, tanto da mulher, como do negro, como do gordo, do magro, do feio, do bonito. São identidades. E aí lá fala sobre o empoderar. Então hoje, as questões mãe, avô, nada. Avô, assumir identidade do surdo, idoso surdo. Às vezes a gente vê essa questão de idade, hoje em dia não, mas tem sido empoderado para que ele também tenha, para que a gente possa empoderar outros, para que eles possam ter conhecimento, acesso. Então falta o quê? Por exemplo, a pessoa está doente, ela esconde, ela não fala que ela tem HIV, por exemplo. O surdo, a mesma coisa, né? Às vezes o surdo esconde essa identidade. É por isso que a gente tem que empoderar dentro das comunidades, dentro dos departamentos, haver uma troca sobre isso. O surdo doente, né? Como aconselhar ele? Ele tem que voltar, tem que ser aconselhado sobre questão de sexualidade, por exemplo. Então o surdo, ele não é questão de que ele veio se assumir, mas daqui a pouco tempo ele começou a ser empoderado, isso começou a ser disseminado. Em São Paulo é mais forte, na Bahia já, agora no Rio está começando. E eles estão evoluindo, estão desenvolvendo, mas falta também em muitos outros estados essa questão relacionada ao negro. No Maranhão, em outros lugares, a gente sabe que é difícil para os negros surdos. Então, essa questão de a gente empoderar, é por isso que a gente, como ser humano, a gente precisa despertar. Precisa despertar, ter uma visão de despertar para essas questões. Aprender, a gente sabe que isso demora, é um processo. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, quero agradecer, então, ao Bruno Ramos, mais uma vez, também o Wesley Rocha, por colaborar, né, com a pesquisa, por compartilhar conosco algumas das questões e práticas que têm permeado a vivência deles no campo da educação e na sociedade de um modo geral. Como foi perguntado aqui sobre práticas possíveis de compartilhamento, então eu acho que aqui, por exemplo, que a gente está nesse encontro também é uma prática possível de compartilhamento de uma perspectiva, numa relação étnico-racial, né, numa perspectiva negra, de colaborar com algumas questões que parece não, né, no Brasil são ignoradas, né, como foi mostrado na apresentação, que a maioria da população é de pessoas negras e ditas pardas, né, que como a sociedade de um modo geral, por uma perspectiva hegemônica e eurocêntrica, pelo processo colonial, cria e gera um apagamento dos sujeitos negros na sociedade, né? Não é que esses sujeitos não existiam, né, ou não estavam presentes nos lugares, é que há um processo ideológico do apagamento das pessoas negras na sociedade, né? Então, o compartilhamento hoje evidencia que como tem sido a articulação, né, das pessoas negras e as pessoas negras surdas nos diversos lugares, haja vista aqui, né, nesse momento, estarem compartilhando a pesquisa, e que, por exemplo, nesse livrário, a gente tem uma parte específica, porque isso colabora na disseminação dos saberes e dos conhecimentos que estão relacionados a essa temática. Como foi colocado da interseccionalidade, né, que
interseccionalidade. Não, é assim. Então, Assim, é que eu tô cuidando mais. tem um buraco. Que está pensando que é uma pesquisa nas relações estabelecidas na sociedade, dos modos de opressão dos sujeitos, e aí ditos sujeitos subalternos, e aí são essas várias camadas: sujeito negro, sujeito surdo, sujeito dentro da comunidade LGBTQI+, ou seja, com deficiência física, ou numa relação periférica, como esses processos de preconceito, apagamento e outros modos de opressão têm pontos de contato dentro dessa relação dos grupos minoritários, né? Então, a aula passada, a temática foi feminismo surdo, hoje movimento negro, e aí por várias vezes voltou algumas questões numa relação do preconceito. A gente sabe que são várias camadas, né? Porque, por exemplo, você ser uma pessoa negra, surda, cis, hétero é uma coisa. Você ser negro, surdo, gay ou trans é outra camada de uma relação de um preconceito social, né? Então, e tem uma questão que o Wesley coloca, né? Hoje ele não deu esse exemplo, acho que ele não falou, do ônibus, que, por exemplo, o racismo ele é tão estruturado e estruturante que dentro dessa relação visual, por exemplo, com a comunidade surda, o primeiro preconceito vem por uma relação da cor e do modo como o sujeito né? Das suas características quanto negro. Né? E aí vai sendo, essas camadas vão se sobrepondo. Então, é importante a gente discutir, debater, compartilhar, perguntar questões que são, por vezes, parecem corriqueiras ou que não passam batidas, mas está dentro de uma prática muito introjetada, muito profunda na sociedade, que se a gente não estiver atento, a gente propaga e a gente tem uma prática racista na sociedade, né? Por si só. Então, quero agradecer, obrigado, é sempre muito importante e relevante ouvir quem está pesquisando, quem tem uma vivência, uma prática na sociedade, que colabora com o nosso estado de pesquisa também, de relação com o outro, dos modos de se relacionar e pensar, quando a gente se encontra, o que acontece nesse encontro, né? Quais são as práticas possíveis e os modos de trocas que acontecem. E a nossa próxima aula é sobre espaços culturais, educação museal. É a nossa última aula, então é isso. Deixa para chorar no dia 6. Tá? Obrigada, gente. Valeu.